E aí pessoal, beleza? Mais um exercício aí agora que a gente vai resolver de transferência de calor e massa juntos, tá? Nesse caso aqui tá falando que eu tenho uma série de circuitos aqui, ó, 100 circuitos integrados que estão fixados na superfície inferior de uma placa e a exposição da superfície superior um banho de água. O recipiente de água possui um lado com comprimento L igual a 100 milímetros, né? E tem a sua superfície superior exposta a um escoamento de ar. O escoamento é tornado turbulento pela borda saliente, ou seja, não precisa me preocupar a equação que eu vou calcular essa aqui, ó, do Nusselt. L vai ser igual ao HL barra vezes o L dividido perdão, agora estou confundindo já os parâmetros, dividido por K. Isso aqui vai ser sempre isso, 0,037. Só conferir aqui para ver se eu não estou falando bobeira. Se for, beleza, é isso aqui mesmo. 0,037 vezes o número de Reynolds, L elevado a 4 sobre 5 vezes o número de Prandtl, né? Vezes o número de Prandtl elevado a 1 sobre 3. Esse Prandtl que eu não gosto de escrever 5R, fica aparecendo com subscrito. Prandtl elevado a 1 sobre 3. E o número de Sherwood também, que a gente vai precisar, porque vai ter transferência de massa, vai ser isso aqui, ó, o número de Sherwood médio, né, ao longo de L, ao final dessa placa L é igual ao HM, ao H de massa, né, ml nesse caso, para essa distância L dividido por K, que é igual a 0,037 vezes o Reynolds de L elevado a 4 sobre 5 vezes o número de Schmidt elevado a 1 sobre 3. Beleza? Essas são as definições que nós temos. E, obviamente, o número de Reynolds também vai ser definido dessa forma aqui. Ó. O Reynolds é igual a velocidade infinito vezes L dividido pela viscosidade cinemática, tá? A gente vai precisar desse parâmetro, mas eu confundi, tá vendo? Porque antes de vocês me falarem que eu errei o número de Sherwood aqui, ó, tem razão, isso aqui na verdade é a difusividade de A para B, tá? Nesse caso aqui agora, a gente resolveu um exercício anterior a esse, no exercício 17, em que essa difusividade, esses parâmetros são todos dados, né? No exercício agora não, a gente vai ter que olhar em tabela, tá? Então vamos olhar nas tabelas lá, qual que é a consideração que a gente sempre vai fazer. Olha, eu tenho aqui no banho de água, a região aqui que está trocando essa massa e está trocando calor, a gente sempre considera que o fluido aqui está na condição onde ele já tá assim, qualquer coisinha que você fizer vai virar vapor, sabe? Ele já está na região de saturada já. Então ele está nessa temperatura, mas a temperatura dele é de saturação. Então ele está na pressão de saturação, temperatura de saturação dele. Aqui está falando que a temperatura aqui é igual a 350 Kelvin. Ah, mas pô, na pressão atmosférica não é a temperatura de saturação. Dane-se, essa é a temperatura de saturação agora, que você vai utilizar para esse fluido, tá? Vai ser essa temperatura que vai estar saturando ali e vai estar por transferência de massa está evaporando, tá? Então essa é a consideração que tem que ser feita. A gente considera o que está acontecendo na superfície, isso aí que é importante para a gente. Tenho mais algumas coisas aqui que são relevantes, quer ver? Eu vou ter que pegar aquelas propriedades todas, né? Vou subir aqui que eu tenho aqui em cima aquela tabelinha que eu estou gostando de usar nesse exercício, que é essa aqui, ó. No exercício passado eu peguei a temperatura errada. Vamos ver se dessa vez eu acerto, né, gente? A temperatura de filme, tá? Porque eu tenho aqui esse filme, ele está 300, o fluido está a 300 Kelvin e o meu banho está a 350. Então a minha temperatura de filme obviamente é 325, tá? Então o meu ar está a 325, é a minha temperatura de filme, e eu preciso pegar propriedades para o ar e para a água também, tá? Eu vou ter que pegar a água, ó, para o banho de água ali, ó, água, a temperatura igual a 350 Kelvin. Essa temperatura que a gente vai pegar na tabela de saturação, tá? Então vamos se preocupar com isso daí. E da água eu vou ter que pegar o que? O ρ da água. Aí, sei lá, eu vou ver o que dá para pegar do ρ da água. Que eu vou pegar o ρ da água. Acho que o Prandtl eu vou precisar também. Será? Vou precisar do Prandtl, vou precisar do... vou precisar do número de Schmidt, com certeza. Vou precisar se tiver. O Ni, deixa o Ni também, eu vou precisar do D, A, B dele também, nessa difusividade que eu tenho aí. Bom, vamos pegar os valores lá, vou ver o que eu vou precisar, tá? Nesse caso aí a gente vai deixar em aberto aí para pegar esses valores. Então vamos lá, começar primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que fazer, comecei o exercício, sei quais são as equações que eu vou ter que resolver, tá? Nesse caso aqui está falando que tem essa transição turbulenta, então as minhas duas equações de Sherwood e de Nusselt são duas equações de turbulência. Tá, sem considerar aqui, ó, não estou considerando aquela região mista, tem transição à turbulência desde o início, mas eu vou precisar calcular o número de Reynolds de qualquer jeito. Então vou lá na tabela e vou pegar os meus valores para a temperatura para o ar, tabela A4 aqui para o ar, que é a primeira que eu já tenho, já fiz com os exercícios, já comecei a decorar ela, tá vendo? Assim que o aluno tem que estar para fazer a prova. Falou, quero tabela do ar, tabela A4, filho, essa, tome. Eu já nem pensa mais, já fala, é essa aqui que eu tenho que olhar o ar
Já vai na hora H, entendeu? Inclusive digo, tá? Se vocês forem fazer uma prova de transferência de calor e vocês fizerem como eu fiz aqui hoje, que passar um dia inteiro fazendo exercício de transferência de calor de convecção, vocês vão passar. Não tem como, cara. Porra, você fica filtrado no negócio, você fica mergulhado no trem, tá? Não tem jeito. Então vamos pegar aqui pro ar a 325. Eu vou colocar essas propriedades como eu estou colocando dentro do Python aqui, ó. Vamos lá, começar aqui primeiramente com o ρ. A densidade do ar vai ser igual a np.min dessas densidades que eu tenho para 300 e 350. Então vou pegar aqui, vai ser 1.1614, ó, 1.1614 e 0.9950. Beleza, aqui é a minha densidade, deu 1.0782. Vou botar esse valor lá. 1.0782 para o ar nessa temperatura. Opa, calma. Eita. Tá, beleza. 1.0782. Beleza. Agora eu vou para a viscosidade cinemática. Tá entre 15.89 e 20.92. 15.89 e 20.92. Isso aqui vai me dar... Opa, calma aí, deixa eu voltar o meu RAW aqui. Isso aqui vai me dar viscosidade cinemática, ó. Ni, aí ó, 18.45405. Vou pegar esse valor e colocar lá também. Só que tem um detalhe, minha viscosidade cinemática ela tem isso aqui, ó. Ela é vezes 1E a menos 6, tá? Porque na tabela aqui ela tem esse fator de correção de 10 a menos 6. Então a minha viscosidade aqui é esse valor, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui e vou colocar ele aqui embaixo, ó. Beleza, tá aí. O número de Prandtl, um é 0.707, outro é 0.700. Então não preciso nem fazer aqui. Meu Prandtl é igual a 0.7035, tá? Não tem nem erro, tá? Isso aí eu posso colocar aqui já, 7035. E o K, esse K aqui eu vou fazer a continha dele. Cada condutividade térmica, o K, ele está entre esses dois valores aqui, ó, exatamente na metade desses dois valores, que é 30 e 26.3. 30 26.3, beleza? Isso aqui é o fator de correção dele aqui agora, é 10 a 3. Então K é esse valor aqui, ó, 0.2815, tá? Vou botar ali 28, opa, calma, eita porra, 0. Deixa eu ver aqui, 2815, tá, beleza? Aí ó, corrigi os erros aqui, sem mais problemas. Beleza, tem aí os valores que eu acho que eu vou precisar para água, tá? Para água acho que vai ser, para o ar vai ser isso daí. Para água agora piorou um pouquinho. Eu não lembro qual que é a da água, tá? A da água eu vou ter que olhar aqui na lista de tabelas para ver qual que é que tem propriedade para água. Olha, eu tenho na tabela A1 metais selecionados, A2 é não metais, A3 é um monte de material isolante, estrutura, A4 propriedades termofísicas de gases à pressão atmosférica, tá bom? E A5 são as propriedades termofísicas de fluidos saturados. Opa, então começou a melhorar, tá vendo? Líquidos saturados, saturação líquido vapor A1 ATM. E propriedades termofísicas para água saturada, tabela A6. Deixa eu ver se tem outra aqui. Eu tenho metais líquidos também. Caraca, em metais líquidos é foda, hein? Para quem trabalha aí, quem for trabalhar na magnesita, na Belgo, importante. Tá. Tem umas convenções aqui malucas, quer ver? Tá, não é? Tá, beleza. Essa aí vai ser a tabela A6 mesmo. Então não tem muito o que pensar, não. Tabela A1, A2, A3, A4. Vocês podem ir no exercício de vocês abrir a tabela A6. Tabela A6. Cheguei nela aqui, ó. Pô, a tabela A6 é grande, hein? A tabela A6 tem vários valores aqui interessantes. A gente vai ter que pegar em 350, porque é a temperatura que a gente está o nosso fluido no banho de água. Então nessa temperatura aqui vai ser o seguinte, ó, em 350 a gente vai estar com com a seguinte condição, tá? Eu vou pegar, o que eu vou precisar pegar nessa condição aqui? Eu acho que eu vou precisar pegar o que eu vou precisar? Vou precisar da difusividade. Será que eu tenho isso? Eu não vou ter difusividade, né, cara? Eu vou ter...
que eu tenho aqui de valores? Eu tenho pressão, eu tenho volume específico, eu tenho, nos dois casos, né, tanto do líquido saturado quanto do vapor saturado, eu tenho calor de vaporização, que é a transformação líquido-gás, eu tenho calor específico, viscosidade, condutividade térmica, número de Prandtl, que é diferente para líquido e para gás nessa região de saturação, tensão superficial, coeficiente de expansão. Acho que eu vou deixar para olhar daqui a pouco. Tá? Acho que não vou olhar para isso aqui agora não. Vou deixar e falar assim, já que eu não estou precisando agora, eu vou pensar daqui a pouco. Primeiro eu vou pensar na parte de convecção. Tá? Eu vou deixar isso aqui como uma incógnita por enquanto. Então a primeira coisa que eu posso resolver é, primeiramente, meu número de Reynolds. Né? Eu vou calcular o número de Reynolds aqui agora. Eu já sei o meu WINF. Não, o WINF eu tenho que variar esses parâmetros todos aqui agora. Tenho que colocar todos os parâmetros que estão de acordo com o meu problema. Tá? Primeiramente aqui, ó, o WINF o WINF é igual a 10. A temperatura INF é igual a 300 Kelvin, bom que já vem Kelvin. Eu sei que eu tenho N é igual a 100 circuitos, talvez eu use isso aí alguma hora. L é igual a 100 milímetros, ou seja, 100 é a menos 3. É a menos 3. E já o resto eu já tenho já, né? E TB, eu vou botar TB é igual a 350, beleza. Agora então eu vou fazer então o cálculo do número de Reynolds. Reynolds L é igual a o INF vezes L dividido por Ni. O Reynolds L me deu 54.333, tá? 54.000. O que eu faço com esse Reynolds agora? Eu só guardo ele, 54.333. Eu só vou guardar essa informação, porque eu já tenho as equações que eu vou usar, né? Eu vou usar ele dentro das equações. Então meu Nusselt L, na verdade eu vou resolver para o H de L, tá? Eu vou resolver aqui o meu H de L, como a gente faz já dessa forma, tá? O meu H de L médio é igual a K sobre L vezes essa equação que está aqui em cima. Vou copiar aqui, ó, vezes essa equação que está aqui em cima. Aqui, e fecha o parênteses, tá? Isso aqui então vai me dar o meu coeficiente convectivo. Então eu tenho H de L é igual a K dividido por L vezes 0.037 vezes o Reynolds L elevado a 4.5 deixa eu ver, multiplicado pelo número de Prandtl elevado a 1.3 pontos. Isso aqui tem que ser dividido, beleza, assim 4, blá, 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 4 sobre 5, beleza. O H de L então me dá esse valor aqui, ó, 56.86. 56,86, deu 87, não, 86 mesmo. Watts por metro quadrado Kelvin. Com esse HDL eu consigo calcular qual que é a troca de calor, né? Ou a taxa de troca de calor que eu tenho. Eu vou calcular a troca de calor mesmo que eu tenho, que está pedindo ali qual que é a taxa de calor dissipado, que é a taxa que o calor pode ser dissipado. Então está pedindo a taxa, tem que ser igual a HL vezes a área, tá? E multiplicado pela diferença de temperaturas, que é a temperatura do banho menos a temperatura do fluido que está do lado de fora. Isso aqui vai me dar igual, nas minhas condições aqui, ó, vai ser a minha área é só calcular ela aqui, né? A área é igual a L vezes L. Então minha área é igual a essa daí, ó, 0,01 metros quadrados. Então vou calcular aqui que vai ser Q de convecção é igual ao HL vezes a área vezes a temperatura do banho menos a temperatura infinita, certo? Isso aí vai me dar que conv igual a 24,43 watts. 24,43 mesmo? 28,43. 28,43 watts. Beleza, essa aqui é a primeira informação que eu tenho. Agora eu preciso calcular qual que é o calor trocado por evaporação. Esse é o mesmo procedimento que a gente fez. O meu vídeo travou. Deixa eu cancelar ele aqui, porque vocês não conseguem enxergar melhor, né? Até a tela fica mais ampla aí para vocês. Aí, foi. Agora eu preciso calcular, isso aqui é só de convecção, tá? Tem até que escrever aqui, ó, calor trocado por convecção. Agora o calor trocado por evaporação, ele é igual a esse coeficiente convectivo, ml. Aqui a gente já viu pelas últimas aulas que é o seguinte, multiplicado pela área, multiplicado pela densidade do ar
na superfície, tá? Eu considero, só que agora tem o seguinte, né? A gente tem que fazer isso aqui, ó. A conta mesmo é essa, né? É a densidade do ar na superfície menos a densidade do ar infinito, tá? Só que agora eu tenho a densidade dessa substância A, ou substância do H2O da água, né, no infinito. A gente vai falar sobre ela aqui. Isso aqui é multiplicado pela entalpia de líquido vapor, como a gente chama ela aqui de entalpia FG, né, de transformação de fluido em gás. Então esse H aqui é de convectivo e esse H, o outro H aqui é de entalpia, beleza? Não confundam áreos com bugalhos. Esse daqui a gente tem uma informação sobre ele, ó. Ele tem um fator aqui que eu até esqueci o nome, cara, disso aqui agora. Isso aqui é... Cara, é aquele... Não é de umidade, não. É concentração, né? Concentração do fluido ar nessa região do ar. A gente não tinha isso no exercício anterior. Agora a gente tem. Então isso daqui, ó, vai me dar o seguinte, que esse ρ de ar infinito, eu considero que é o seguinte, na saturação, na superfície, esse φ é igual a 1, tá? Então aqui ele é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa se eu estivesse falando isso aqui, ó. É como se eu estivesse aqui agora tendo um ρ de A vezes S multiplicado por esse φ no infinito, tá vendo? Então eu posso substituir essa equação e por isso aqui, ó, vai ficar igual a... Deixa eu corrigir aqui pra gente agora. Vai ser o ρ, peraí, ó. Vai ser o ρ de... peraí, deixa eu botar aqui, vai ser H ml barra vezes a área vezes o ρ de A na saturação, só que isso aqui vai estar calculado, corrigir isso aqui, eu vou botar um colchete, assim, um colchetes ρ de A na saturação, só que isso aqui é calculado na temperatura do banho, que ele está, essa temperatura de saturação do banho, menos esse φ, só que agora calculado na temperatura de saturação do infinito. Então essa é a grande diferença, tá? O que está no infinito é calculado com a temperatura de saturação, com a densidade de saturação no infinito, multiplicado pelo H do líquido vapor, e essa é a transferência do líquido vapor, essa entalpia de evaporação do fluido gás, ela está avaliada na temperatura do banho, tá? Então essa aí é a condição. Então eu preciso dessas considerações aqui, ó, e eu vou precisar desse HML. Ora, para calcular o HML eu preciso do número de Sherwood, né? Então eu preciso aqui, ó, HML barra é igual a D de AB dividido por L vezes o número de Sherwood, que é 0,037 vezes o Reynolds, L elevado a 4 sobre 5, menos, não tem menos nada, né? Que é só Prandtl, ou Schmidt no caso, o número de Schmidt elevado a 1 sobre 3, beleza? Isso daqui também vai ser avaliado aí. Pode ser que eu não consiga encontrar o número de Schmidt, né? Se eu não encontrar o número de Schmidt definido em uma tabela, eu não olhei isso antes, o número de Schmidt vai ser igual a isso aqui, ó, a viscosidade, difusividade de quantidade de movimento dividido pela difusividade de massa, tá? Então é só buscar para essas duas propriedades, considerando a temperatura do fluido do banho, nesse caso, tá? Eu aqui tenho que ver agora se eu consigo achar valor de... eu tenho aqui, ó, opa, achei uma coisa aqui interessante, a tabela A8. Difusão, a tabela A8, ela fala de fusão, coeficiente de fusão binária, ou seja, que é exatamente esse DAB, tá? Então eu consigo buscar ele aqui, ó, o DAB, deixa eu ver aqui, esse D de A e B, para o caso em que eu estou numa relação em que eu tenho o gás é o ar, ele está em contato com H2O, deixa eu ver assim, tá o ar e o H2O, cadê aqui, o H2O e ar, para a temperatura, né, essa temperatura de 200, ele só tem uma temperatura, né, esse que é o problema também. Eu vou ter que achar essa difusividade aqui, essa difusividade, ela, deixa eu ver, ela tá H2O e ar, eu só tenho essa aqui, né, que é uma difusividade de se você olha na tabela 8 aí, eu vou até trazer ela aqui para vocês verem que eu não estou acostumado a olhar nela não, tá? Vou botar aqui para vocês, ó. Tabela A8. A3, A4, A5, A6, A7, opa, passou. A tabela 8 aqui, ó, ela tem essas propriedades aí, ó, tá vendo? E aqui eu achei, ó, substância A de H2O com ar. Tem ar também com outras coisas, né? Com no que é argônio, na verdade. Aqui é argônio
mas eu tenho H2O com ar, e H2O com ar tem na temperatura 298 Kelvin, essa aqui, 0,26 vezes 10 a menos 4. Tudo bem, né, que a substância está num banho de água que está 350 Kelvin. Mas eu vou usar essa aqui mesmo, tá? Não vou pensar muito não. Vou usar essa 0,26 vezes 10 a 4. 0,26. Deixa eu botar aqui. Opa, aí agora foi. 0,26 é a menos 4, tá? O que está dado lá naquela tabela é isso aí. Então eu vou ficar com essa informação, 0,26 vezes 10 a menos 4. A unidade dela é metros quadrados por segundo. Beleza. Eu vou precisar de mais informações para essa tabela aqui essa tabela da água, né? Agora eu tenho esse DAB. Eu não vou utilizar eu não vou utilizar nesse caso o número de Schmidt, porque eu não tenho aqui, né? Mas eu vou pegar na tabela A6. Talvez na A6 eu tenha aqui, ó. Na tabela A6 eu tenha para 350 Kelvin, eu devo ter a viscosidade. Eu tenho a viscosidade, eu tenho o volume específico também, então eu posso calcular isso aí. A viscosidade dele para... agora eu estou na dúvida, né, se eu pego a viscosidade para líquido saturado ou para vapor saturado. Ora, pensando nesse caso que a gente está aqui agora, como ele está naquela região que a gente considera essa região de saturação, onde ele está fazendo essa evaporação, a gente até usa nas equações do gás ideal, então ele é mais vapor, né? Então eu vou pegar as propriedades do vapor saturado. Então eu vou pegar aqui agora, por exemplo, a viscosidade é igual a 11,69 vezes 10 a menos 6. Não, peraí, errei aqui, ó. É 11,09 vezes 10 a menos 6. Eu vou calcular esse número de Schmidt ali pra gente, que vai ser o seguinte, ó. O número de Schmidt agora vai ser igual a essa difusividade, que é 0,26 é a menos 4, dividido, agora tem que ser a viscosidade vezes o volume específico, porque daí eu vou ter a viscosidade cinemática, tá? Na verdade é o contrário, né? Isso aqui está embaixo o número de Schmidt, deixa eu ver. Aqui, ó, vai ser, o número de Schmidt, o DAB está embaixo, então eu tenho que dividir algo por isso aqui. Aqui ó, dividido, e aqui em cima eu vou colocar a minha viscosidade, que é 11,09 vezes 11,09 é a menos 6, que a viscosidade é a 350 Kelvin para um vapor saturado, tá? 11,09 vezes 10 a menos 6, e eu preciso do volume específico também. O volume específico é 350 para um vapor saturado é igual a 3,846. 3,846, beleza. Vezes 3,846. Então isso aqui vai me dar o meu número de Schmidt. O número de Schmidt é 1,6404. Vou botar ele aqui também, ó. O número de Schmidt é 1,6405, né? Vou botar ele aqui, ó. Ah, caramba. Deixa eu voltar aqui, que ele apertou um negócio que não era pra ter apertado. Pera aí. Aí, opa. Eita, nós. Aí travou, foi tudo. Pera aí. Aí, 6405. Esse é o meu número de Schmidt para água 350. Número de Schmidt. Eu tenho que pegar também, eu acho que eu vou precisar do número de Reynolds. Não preciso do número de Reynolds, eu preciso da difusividade. A difusividade eu já peguei. O número de Schmidt eu já peguei, então acho que fechou, né? Eu só preciso agora... também essa entalpia, esse termo aqui, ó, de entalpia de evaporação. Vou precisar dele também. Então eu não preciso aqui desses outros termos que eu estava vendo ali, não. Não vou precisar do Ni, eu não vou precisar do K. Eu vou precisar da entalpia de evaporação, que é o HFG. Isso daí, que é dado aqui no livro, ele escreve para 350 Kelvin, esse HFG em kJ por quilograma é 2.317. Ou seja, 2.317 vezes 10 a 3. 2.317. Opa, que isso, rapaz? É pra cá, ó. 2.317 kJ por quilograma. Beleza? Essa daí é a informação que a gente tem. Agora,
tendo essas informações, acho que eu consigo calcular HML, né? Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. Vou botar agora, eu tenho o DAB, eu tenho o Schmidt, eu tenho também o meu HFG, que é igual a 2317, eu vou botar ele em joules, tá? É a 3, porque daí eu fico com essa unidade em joules, HFG. Vai ficar assim, ó, 2317 joules por quilograma. Porque daí as unidades também vão bater no final, vai dar tudo em joules por segundo no final. Então agora eu substituir, primeiramente preciso calcular o HML, que é igual a DAB dividido por L vezes 0.037 vezes o Reynolds L elevado a 4 ponto dividido por 5 ponto vezes o número de Schmidt elevado a 1 ponto dividido por 3 ponto. Isso aqui vai dar o HML, beleza? HML, que é igual a 2,076. Tá? Isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Vou botar aqui em preto. HML é igual a 2,076. Essa unidade dele aqui é porque vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Essa é a unidade dele. E com isso daqui eu consigo calcular o calor da evaporação, né? Que vai ser isso daqui, ó. Troca de calor. O calor da evaporação é igual, eu vou copiar aqui de cima essa fórmula aqui, ó. É igual a esse aqui, tá? E aí, agora eu consigo calcular todo mundo. É igual a esse aqui, beleza. Só que eu vou precisar dessas densidades, né? Então vou colocar aqui, ó, o ρ ASTB. Nossa, inventei aqui agora. Vai ser 1 sobre... Deixa eu ver aqui na tabela. Na tabela para a temperatura da propriedade de água saturada, a 350 Kelvin, a gente tem o volume específico do vapor saturado é 3.846. Então isso aqui é 1 sobre 3.846. E eu tenho também o ρ de AS em Tinf. Isso aqui vai ser, agora eu tenho que pegar na temperatura do infinito, que é 300 Kelvin. Agora a minha densidade é 39.13. Caramba, caiu pra caramba, 39.13. Beleza. O meu volume específico, na verdade, é 39.13 e a minha densidade fica sendo isso daí. Então agora eu posso também colocar o φ, né? Esse φ da concentração é 0.5. Agora eu posso substituir todo mundo e colocar na minha fórmula ali. Vai ser igual a HML, botar aqui o Q de evaporação é igual a HML vezes a área vezes, agora eu faço aqui, ó, minha ρ de ASTB, que eu acabei de calcular, menos φ vezes o ρ de AST inf. Opa, nossa, virou um negócio gigantesco. Multiplicado pelo HFG, que eu calculei na temperatura da base do fluido, né, que é de 350. Então isso aqui vai me dar o Q de evaporação, que é igual a 11,89. Olha aí, ó. Isso aqui vai me dar então o calor trocado na evaporação, que é igual a 11, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu precisaria arredondar, 89 watts. Beleza? Então tendo esses dois aqui, ó, eu tenho qual que é o calor que eu consigo trocar. O calor total que eu vou conseguir trocar então seria o calor que é dissipado, né? Calor total, ele é igual a calor de evaporação mais a taxa de calor de convecção. Beleza? Isso aqui dá igual a, deixa eu ver, ó, Q total é igual a Q evap mais Q de conv. Q total é igual a 40,32. É igual a 40,32 watts. Beleza? Isso aí é a nossa informação final. Deixa eu ver se deu alguma coisa aqui mais ou menos parecida. Deixa eu ver aqui. Isso deu...
acho que deu, sabe? Perto do que eu achei que ia dar também. Mas talvez tenha algum errinho de aproximação meu aí, vocês podem conferir depois e comentar aí no resultado, ver se está certo, combinando com o resultado de vocês. Mas a mentalidade é essa, vocês viram? Você tem que calcular uma taxa de transferência de calor que vai ser dada por convecção e uma taxa de transferência de calor que vai ser dada por evaporação. Essas são as fórmulas para você chegar até elas de maneira correta, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.